Muito boa noite, você ligado aqui no programa do Amo Esporte na Rádio AMB. E hoje, programa top. Não tô desacompanhado, não tô somente com o Guilherme. É isso mesmo, Caicão. Tamo junto de novo naquela bancada absurda, né? Bancada do Amo Esporte. Que deu muito certo da última vez. Tamo junto de novo com os caras especiais pra nós, né? Com o Kaique e com o Renan. Boa noite aí, Morumbi, é sucesso o programa Amo Esporte, Veio o Raul também hoje, Raul também fala de esporte, meu, um prazer estar aqui novamente com vocês aí pelo convite, a galera gostou, nós voltou, né, não, Caicão? É isso aí, cara, eu não imito ninguém não, mas eu sou o Kaique Doroteu, tô aqui pra falar de futebol e tudo mais, né, e vamos aí vendo o que vai dar hoje promete, né, uma semana puxada conturbada, uma semana conturbada. Bom, falaremos hoje do Brasileirão, falaremos de Corinthians, Palmeiras, que vem de derrota e tem novos desafios aí à frente. Falaremos também da Champions League, jogos importantes na semana. O Arsenal enfrenta o Paris Saint-Germain na terça-feira e quarta-feira o Barcelona já pega a Internazionale, né? Falaremos também dos próximos confrontos que o Corinthians vai ter. Pega o Novo Horizontino agora na quarta-feira lá em Novo Horizonte. Sábado também já tem jogo em casa contra o Internacional. Pedrada. Falaremos também do Cruzeiro e da saída do Dudu, né? Então assim, muitas polêmicas e também, claro, o futebol jovem, o futebol do momento hoje, que é a Kings League, né? E também a polêmica que tá tendo, né, entre do Real Elite, né? O Ludmilla com o estagiário também, que deu uma boa... É mesmo? Boa falada lá. Então aí programa cheio de polêmica. O caso do Payet também, né? O caso do Payet, que enfim, absurdo. Bomba. Então, bom, já vou perguntar pra vocês aqui, vocês querem começar falando de quem? Quer falar eu do acho Corinthians? Vamos começar falando do Brasileirão, né? Do Brasileirão? Vamos falar do Brasileirão então. A pancada de hoje. Bom, o Corinthians perdeu pro Flamengo de 4-0 com desempenho excelente de Pedro. Parecia um time altamente profissional contra um time de várzea, com todo respeito à várzea aí do mundo. Mas, enfim, o Flamengo ontem chutou cachorro morto. O Hugo e o Mateuzinho, ex-Flamengos, fizeram o favor de entregar o jogo. Não só eles, com certeza. Pra mim, foi o cara da partida. Jogou mais pro Flamengo do que ele nos jogou em 7 anos de contrato. E o Hugo, com todo o respeito do mundo, é nosso paredão aí. Não, ele é uma máquina, enfim, não tem o que falar, mas enfim, aquela assistência que ele deu pro Pedro... Olha, eu acho que também, com todo respeito, eu acho que foi mais uma falha de comunicação, sim, do que um erro técnico, sabe? Ele, acho que ele olhou ali, ele viu o Ranieri meio que, sabe, passando, foi tentar, aí o Ranieri correu, o Ranieri também tava correndo, que nem um louco no campo lá. Eu acho que foi mais um erro de comunicação, sabe? Você tá ali no campo, você não presta atenção, você tá prestando atenção no que o pessoal tá falando, passei aqui, não sei o quê. Mas você tem que ter essa visão, né? E ele provavelmente ali naquele momento, aquele calor de torcida, você fecha o olho e toca. Aí acontece essas coisas, mas infelizmente, também tem né? que ser falado também da nossa dupla de zaga também, né? Mano, não, o GH e o que o... Enquanto o André alguém Ramalho, arrumar, né? Junto também. O sistema defensivo do Corinthians todo tem que mudar pra mim. Acho que o Corinthians é um bom time, tem bons jogadores, só que tem jogadores em níveis diferentes. Por exemplo, não tem como você colocar o Angileri pra jogar com o André Ramalho, jogar com o Gustavo Henrique, são níveis diferentes, cara. O Angileri é nível... Pra não chutar alto, o Angileri é nível 8. E o Gustavo Henrique e o Bruno e o André Ramalho são nota 4, 5. São nota dó. São nota dó. O Mateuzinho é aquele que tenta fugir da recuperação, tá ligado? Então, algumas provas... mas ele tem umas partidas dele que são excepcionais. Então, tem algumas notas, vamos dizer assim, alguns jogos, no caso, né? Que ele tira 10 e nos outros ele tira 2. Cara, então é aquele aluno bizarro, que, assim... Mano, porque o Corinthians, ele é muito inconsistente. Aquilo que o Mendes falou, inclusive também chateado com o Mendes sair nesse jogo, tá? Vou deixar minha nota de repúdio aqui, porque, cara... Não, aquela lesão dele foi muito... não convenceu nada. Foi muito eu vou... eu vou porque tá foda, entendeu? Você não tirava o chapéu pro Memphis. Não, você é doido, não dá, mano. Não tirava pra ninguém também. Naquele jogo não dá. Ele ter saído foi uma vergonha descabida. Assim, o Memphis, ele é um cara que ele leva muito o nome do Corinthians, sabe? Ele fala, eu sou Corinthians, isso aí, não sei exatamente. O quê. Mas, pô, sair num primeiro jogo do cara... Né? No Maracanã, primeiro jogo do cara, ele sair com 10 minutos de jogo por causa de uma pancada, irmão, aí não. O Roberto, tipo assim, vai ter que falar também da parte do Arrascaeta, mano. Não, o Arrascaeta é absurdo. E ele é artilheiro. Só que eu acho do que, também, eu cravo uma coisa aqui, eu acho que o Arrascaeta não vai ser um cara tão longevo na carreira dele. Eu acho que ele vai se machucar eu agora. Porque ele tem um problema de pubis, né?
de pubis, que é uma lesão que dá, o Kaká tinha, operou, enfim. É uma lesão que vira e mexe dá. E como ele é atleta, sempre vai acabar tendo. É um jogador excepcional, é aquele cara que você sabe que ele é talentoso com a bola, sempre foi e tal. Mas é um cara que fisicamente eu acho que daqui um tempo ele não vai entregar tanto. E agora você pensa nele, nesse ano, ele com o Pedro de volta. Cara, o Flamengo pode ganhar o que ele quiser. Tirando o clubismo de lado, se você... Com todo respeito, se eu colocar o Pedro hoje no esporte de muleta, irmão, esse cara vai ser artilheiro. E o Pedro joga muito. Mano, é bizarro. Ele acabou de voltar de uma lesão. De ligamento, velho. Cara, uma lesão que é muito difícil você voltar, sabe? Você ir pra uma lesão de joelho. O próprio Neymar mesmo. Então, você vai pra uma lesão de joelho, você volta, desempenha. Ele já voltou metendo gol, entendeu? Ele voltou, foi um 6x0. Não, ele passeou. Então, ele voltou. Você viu um dos últimos lances lá, aquela jogada do Pedro, que ele passa dando uma caneta. Dá uma caneta no André Ramalho. André Ramalho sai na cara do gol e ainda tenta dar detalhe por um detalhe ele não faz um... Mano, aquilo ali ia ser um gol absurdo. Só digo uma coisa, quem for o próximo técnico agora aí do Brasil, já convoca o Pedro. Não, deixa ele lá, deixa ele quietinho. Ancelotti, quem for aí, que cara, o cara tá... Manda um recado pro Ancelotti aí, manda. O Ancelotti, não sei se você conhece o Raul Gil aqui, mas vem pra cá, meu. Salva pela seleção, pelo amor de Deus. Bom, já que essa seleção. Precisa de um milagre, cara, de verdade. Mas já puxando o gancho aí, Renan, a gente vai falar do Palmeiras também, que fez uma partida assim, né? Pra baixo. Meia boca. Eu acho que... E aí contavam com um empate. Foi mais mérito do Bahia do que mérito do Palmeiras. Contavam com um empate. O Cauli, a gente tem que falar do Cauli. Não, né? O Cauli é um jogador excepcional. É um jogador excepcional, diferente do Brasil. Diferente que tem o Bahia. E aí eu acho que o Palmeiras contava com um empate, falou assim, o jogo não tá pra nós nem pra eles, então vamos segurando aqui, até que, enfim, teve uma tabela lá com o Cauli e tal, não sei quem fez o gol. O Bahia é o melhor time da Libertadores. Acho que era o Kaique o nome do moleque. Acho que é o moleque, mano. Nossa, velho, ele é muito bom. 1x0. Não, o Bahia era o melhor time da Libertadores atualmente. Rogério, tá com o melhor naquela tabela geral lá que eles fazem dos grupos. O Bahia tá em primeiro. E no Brasileirão ele acabou de ganhar do que é o segundo melhor time, em teoria, né? Dos dois estão lá disputando ponta. Então, tipo assim, pra mim o Bahia vem esse ano pra brincar mesmo. E o Palmeiras também tá sendo melhor fora do que em casa, né, cara? Eu tava vendo, o Palmeiras tinha sido invicto em casa, acho que 32 jogos. E perdeu 3 esse Pode ano. me cobrar essa informação se estiver incorreta. Mas o Palmeiras tinha muitos jogos fora de casa sem perder. Pois é, cara. Mas nesse começo de Brasileirão ele deu uma bambeada, não foi? Porque até onde eu sei são 3 derrotas em casa e 0 fora, não é? Ele tava vindo de uma sequência boa de jogos também, tava bem bacana. Eu lembrei agora, só puxando esse gancho, o Corinthians ele tomou gol fora de área, né? Fora da área, com o Cebolinha. E 2 gols fora da área, do Arrascaeta também. Então, e eu tenho o costume de acompanhar o Corinthians e tal. Eu sei que no jogo contra o Palmeiras, lá na Arena Barueri, que eu estava, o Corinthians tomou 2 gols fora de área, que foi um do Piquerez e um do Emiliano Martinez, se eu não me engano, tá bom? Só que aí tudo bem, você pode falar assim, mas era o Donelli no gol. Mas tudo bem, isso aí já foi um jogo e tomou 2 gols fora da área. Próximo jogo, Corinthians e Fluminense. Aquele golaço do René. Tudo bem, Matheus Donelli no gol, mas de novo gol fora da área. E agora, Corinthians e Flamengo, 4x0. Com um gol do Cebolinha fora da área. E do Arrascaeta de fora da área também. Mano, é que os caras dão muito espaço. Cara, acho que é o Caio Capita, né? Acho que é o Caio Capita que ele faz cortam os lances lá e tal. Meu, se ele puxar isso aí, pode ver. Ele fazer a análise do jogo, né? Cara, o Corinthians tá tomando muito gol fora da área. Mas porque assim, ó. Tipo assim, o Corinthians, a linha do Corinthians faz isso aqui, ó. Tem, por exemplo, Angileri, André Ramalho, Félix Torres e Mateuzinho. Aí o que acontece? Quando a bola tá aqui no meio, faz isso aqui, ó. E em vez de fazer isso aqui e ir pra frente, formar aquele bloco na entrada da área ali, pra você dificultar a triangulação, dificultar o chute, o que acontece? Fecha isso aqui e eles correm pra trás. Eles rezam pro Ranieri, que tá marcando o cara lá na ponta do campo, sai correndo, voando. O Ranieri tem que marcar todo mundo. Então. Inclusive, os dois primeiros gols do Flamengo foi 100% culpa do Ranieri. Tá aí. Mas eu acho que assim, não dá pra cobrar o cara também, porque o Ranieri é o diferente do Corinthians hoje. É o cara que hoje que eu vejo que passa segurança. Por exemplo, o Félix Torres foi expulso contra o Racing do Uruguai. Quem fez a função de zagueiro foi o Ranieri. Fez muito bem, o Corinthians conseguiu a vitória. Então, é o que eu tô falando, o Ranieri é um jogador excepcional do Corinthians. Só que, o que acontece? Quando o time cede muito a bola, você depende desse primeiro volante pra ele buscar a bola. E aí eles estão deixando o Ranieri buscar a bola
lá com o centroavante, a bola tá lá com o zagueiro dos caras. A bola tá lá na zaga deles, lá na área, o Ranieri tá indo buscar. No meio campo, o Ranieri tem que dar combate. Aí aquelas bolas longas acontecem, né? Um passe que vai lá no meio da linha de zagueiro, o que acontece? Os zagueiros correm pra trás e esperam o Ranieri sair lá, que tava marcando o cara lá no meio de campo, pra chegar e travar um chute, sabe? Tipo assim, a culpa é dele? Mas tipo assim, o time condicionou pra que a jogada se tornasse culpa do Ranieri, sabe? Não exatamente porque o Ranieri jogou mal, ou porque ele não... Porque ele tá tendo que correr por todo mundo, essa é a verdade, entendeu? Ninguém ia correr naquele time. Ah, mas aquele segundo gol do Arrascaeta pra mim não entra na cabeça. Acho que foi o André Ramalho ou foi o Gustavo Henrique. Que tá marcando, tem alguém já marcando o Pedro, tá ligado? Acho que era o Pedro ali. Aí meio pênalti. Que ele sai, acho que a pessoa sai ali, tá ligado? Pra mim não foi pênalti. Pra mim também não, achei loucura aquela marcação de pênalti. Eu achei loucura. Eu não entendi do toque do Coronado. Coronado também muito questionável no Corinthians, tá? Eu não consigo entender porque que ele é sempre a primeira opção. É que não tem outro, cara. Não, tem sim. Lugar do Garro, não. Porque eu achei assim, mas Kaique, você não precisa jogar com alguém com a função do Garro se você tem um Carrilho. Você pode jogar o Carrilho pro meio. Mas o Carrilho tava morto ontem. Não, mas você consegue jogar o Carrilho pro meio, você tem outras opções de meio campo, você tem opções de jogar com mais atacantes, mas é sempre assim, independente do técnico, independente se é interino, se foi o Ramon, ou o Antônio Oliveira, ou o Luxemburgo, o Coronado, ele se lesiona, ele sai, passa um mês fora. Aí ele volta, agora é o Coronado, agora vamos colocar o Coronado que ele vai jogar, aí vai, o Garro sai, entra o Coronado, e o Coronado não faz nada, é sempre assim, é a mesma fórmula. E eles continuam, pra mim esse cara no treino, ele deve ser o Messi, né? Não, eu não tenho... o pessoal fala, os próprios jogadores já vi falando. Então, assim. falo, pra mim o Coronado no mas treino deve ser o Messi. Treino, irmão, treino é treino e jogo é jogo. O jogo você tem que ir lá e fazer, e é a coisa que ele não tá fazendo. Não consigo entender o Coronado ser a primeira opção. Colocar, pra mim, o Martínez entraria num jogo muito melhor contra o Flamengo do que o Coronado, porra. Sim. Você tem o Flamengo, que vem naquele ímpeto de marcar gol com trocentos atacantes de linha, assim, sabe? O Gerson voando. E aí o Corinthians vai com a mentalidade, eu vou marcar gol, eu vou colocar um atacante, vou colocar Não, acho que o Corinthians não tem nem mentalidade pra isso. Acho que a mentalidade do Corinthians, quando eu fui pro jogo contra o Flamengo, foi... a gente vai jogar aqui no Maracanã contra o Flamengo, Pedro voltou de lesão, o que a gente quer? Um gol pra eles, ou terminar no empate, ali já era. Não, eu acho que isso tinha que ser o pensamento do Corinthians. Só que o Corinthians, eu acho que ele, eu não sei, endoidou o Corinthians. Eu acho que ele achou que ele podia ganhar. Ele entrou lá e falou, mano, eu quero ganhar. E aí, foi um choque de realidade. Foi, porque se você analisar o plano de jogo... Os caras entraram cagados. Analisa o plano de jogo do Corinthians, mano. Eles colocam a bola lá pra frente, aí vai sair o Memphis, vai colocar outro atacante. E eu não entendo nada. Não, isso sim, mas tipo... Tem uma fala do Neto hoje no programa, lá nos Donos da Bola, o Neto falou... Na época dele lá, quando ele ia jogar, por exemplo, Zico, ele via aquele Flamengo, mano, vindo pra ganhar. O Flamengo marcava 3 gols por jogo, 4 gols por jogo. E aí ele falava, gente, fecha a casinha. Se der, faz um gol pra tentar ganhar. Tipo assim, se a bola chegar em mim, é óbvio, no Neto, como um camisa 10, assim como o Memphis. Fala, se a bola chegar em mim, é óbvio que eu vou tentar fazer o gol, vou querer ganhar. Mas, gente, a gente tem que ser realista. Se você vai chegar contra o Flamengo, acabou de sair de um 6x0, entendeu? Tem que Flamengo, que o Pedro voltou. Você tem o Gerson e o Arrascaeta jogando junto. Você tem o Arrascaeta sendo artilheiro do Brasil. Muito. E aí, tipo assim, você vai com a cabeça, pô, eu vou jogar pra frente, pra mim é loucura. Ó, vou falar uma coisa. Tem que jogar fechado. Pra mim, ontem a melhor coisa do jogo foi a camisa do Corinthians ali, muito bonita. Espetacular por sinal, né? A camisa nova do Corinthians. Não, Pena que estreou mal, né? Estreou péssimo. Pra mim... Mas linda, se a gente linda. pensar, Parabéns, o Black também estreou com 2x0 do Flamengo, né? A antiga camiseta também estreou contra o Flamengo, foi 2x0 o jogo. Bom, o Dorival estava lá, né? O Dorival que agora oficialmente anunciado como técnico do Corinthians, junto com o Fabinho Soldado, a cara dele já entrega tudo, mas enfim, é um bom técnico. Achei que ele ia correr, sabia? Não, acho que não. Depois do jogo... pergunta que não quer calar agora. O Dorival vai salvar o Corinthians, né? Então, é uma boa pergunta, né? Mas assim, o Dorival é um bom técnico, vem de bons trabalhos no São Paulo e no Flamengo, mas não vem de uma boa... Eu acho que o problema do Corinthians é muito maior que o técnico. Não, acho que eu acho que é lógico que o Dorival vai fazer um ótimo trabalho, mas se a gente olhar, por exemplo, Ramon Dias, a gente fala, não sei o que, ele é um cara que consegue resultado, mas ele tinha um objetivo e cumpriu o objetivo. Ele já tava conseguindo progredir mais. Mas assim, foi no limite ali. Não, foi um desempenho absurdo que o Ramon Dias fez, sabe? Tipo assim, pra mim ele foi um dos melhores técnicos que o Corinthians teve aí, desde o Tite.
Pô, sequência Assim. de 9 jogos no final do Brasileirão sem perder, cara. Então, foi O cara- absurdo. o que era pra salvar do rebaixamento, colocou Na Libertadores. É, então. Né? Mas já que a gente Infelizmente, falou foi. do Ramon Dias, que foi cotado pro Santos, a gente vai falar do Santos agora, que perdeu de 2-1 pro Bragantino. Santos também, pelo amor de E deu até uma treta lá, uma confusão que os torcedores pediram a saída do Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos. O Neymar ficou na área técnica, não O foi? Neymar ficou na área Meu técnica. Deus, Eu vi que a torcida vai ver o Guilherme também. Vai o Guilherme. Teve Ah, uma Neymar, confusão pelo amor de ontem, né? Deus. Não, aquilo não. E o Neymar- Santos enfrenta, ó, pela Copa do Brasil, o CRB. E, cara, vou dizer pra você, se o Santos não ganhar esse jogo, Cabeças Você viu viram a pro tabela? lado. vai. Cara, e não tem técnico Vai. ainda, né? Você viu a tabela? Acho que estão Grêmio, na... Santos e o Atlético na zona de rebaixamento. É. Pra mim são, tipo assim... Atlético O Mineiro. né? Mineiro. Ah, mas não, acho que o time do Caramba, Atlético Mineiro. ruim, velho. Loucura. Vai jantar. Santos, Grêmio, E, Galo. bom, já que você falou do Atlético E Mineiro, o Vitória, tem o time, né? Atlético Mineiro Sport, empatou. Sport. O Atlético Mineiro empatou também contra Mirassol. o Mirassol 2-2. Que é bizarro tomar... Acho que teve gol do Reinaldo no Com final. Reinaldo no final, isso mesmo. todo respeito do mundo ao Pô. Mirassol, mas o Galo não é time pra tomar Mirassol aí dois tá gols do surpreendendo. Mirassol. Não, viu? então, eles meteram 4-1 em cima do Grêmio. Mas pô. não se sustenta. Mas você tá Não se entendendo? sustenta. acha? Ó, Olha, é eu só acho você que olhar a não tabela. Você fala, meteu 4x1 em cima do Grêmio. Onde Não, tá o mas- Grêmio? Onde tá o Mirassol? Não, sim, mas Meteu você Mirassol é aquele você time imaginaria, ano passado, quando o Mirassol subiu, que ele ia meter 4 em cima do Grêmio? Você Eu imaginaria não que o achava. Grêmio ia perder pra todo mundo? Não, também, mas tipo, eu acho Cara, muito mais fácil um time ganhar, tipo, um time grande que Claro, já tá tem o há muito mérito do tempo. Mirassol. Mérito Sim. demais, cara. Ó, a grande O time dos caras investiram, tá bom, pô. mano. Mas, Subiram, primeiro vai na eu Série acho A, que os né? times Pô. que eles estão pegando agora tá Não, mas- é mais uma sequência de demérito dos times grandes Sim. do que mérito do... Mas é muito mérito do Não, Mirassol, lógico. lógico. Ó, posso falar uma coisa, cara? De verdade, anota aí, depois no final do ano cobra. Eu acho que o Mirassol poderia até cair. Hoje eu vejo contra o olho, cara, o Mirassol. Eu também, eu acho que, tipo assim, eu vejo o Mirassol tendo mais chances de se manter na Série A do que o Exatamente. próprio Grêmio. É tipo aquela coisa, não vai pra uma Libertadores, É. mas tipo vai ficar ali. Vai brigar pra Com não dez, cair. uma Sula. uma Eu acho que é uma Sul-Americana, Sula. O que você acha, mano? Eu acho que... 11º, né? É, 12º ali. Ah, mano, acho que fica ali pra não cair, tá ligado? Tipo, uma briga que normalmente o Curitiba Na minha cabeça vai faz, cair tá dois ligado? grandes. E se cair Ah, dois eu grandes, acho. pra mim quem rebaixa é o Sport e o Vitória. Você Esporte, acha? cara, eu não É, sou Cuidado certo, lá não. do Vitória que depois sai comentário. É, né, tem, cara? tem uns fãs do Vitória aí. Ó, Perdão, mas a Vitória. gente falou do Atlético Mineiro, já que a Vai gente cair. tá pela região de Minas, vamos falar do Cruzeiro, que ganhou do Vasco, mas uma vitória sofrida pra conseguir, e polêmica dentro E do no Cruzeiro. final, e no final da partida, né, ó, Polêmica dentro do Cruzeiro também, porque alguns torcedores, alguém filmou lá, o torcedor, tem vídeo aí, quem quiser procurar, o torcedor perguntou assim pro Pedro Caixinha, né, o presidente do Cruzeiro, e aí, e o Dudu, vai sair? Aí o Pedro Caixinha fez assim, ó, tá pra sair, já tá mandando pix Eu- pra Leila pra voltar. sabe? Pelo amor de Deus. E não. também, como a gente tá falando do Cruzeiro, que ganhou do Vasco, quem caiu foi Fábio Carilli. Fábio Carilli caiu, Tava demorando. E Caiu já do- estavam falando pra ele voltar pro Santos. Sério, absurdo, gente. Não, não. Eu não caiu consigo do- entender, velho. Caiu do cavalo. Cheguei a cair antes, viu, cara? Caiu do cavalo. E Demorou. puxando esse gancho do Kaique do Santos, tem uma especulação que o Vanderlei Luxemburgo pode ser coordenador técnico do Santos. Tá? É uma informação boa. Interessante. E já que a gente tá puxando do Santos também, tem uma informação Deixa do o Neymar lá. Eu achei que ele ia ser Cara, é técnico mesmo. loucura. É loucura demais isso. Ó, informação do Neymar. O Neymar é o jogador do futebol mundial que mais vezes ficou fora de jogos por lesão. Isso é informação da Jovem Pan Esportes. É, de carnaval, Ó, né? cara, se liga nessa notícia aqui. Se liga nessa notícia. Com 213 jogos perdidos por lesão, o craque estabeleceu um recorde absoluto entre os jogadores de futebol no mundo. É um recordista, ele Cara, quebra todos os aí recordes. a gente tá falando sério aqui, vamos comentar. Não, mas pelo amor de Deus. O Quantas contrato mulheres do você consegue Neymar, pôr numa alguém casa? sabe me dizer quando acaba o contrato do Neymar? Meio Acho do que é ano. meio do ano. Meio do ano. E nós estamos praticamente Quase. em... Meio do ano. Não, praticamente, É, a gente tá praticamente, cara, em maio. Falta 2 meses, né? Em maio. 2 meses pra Verdade. acabar o contrato. É loucura. E nem jogou. Jogou? E aí, o Santos, Alguns jogos, né? É, jogou contra o Corinthians, tomou. quantos jogos ele tem? Quantos gols? Tá ligado? Então, Ele assim, fez só gol de bola parada, né? eu sei que ele tem um gol de falta e tem o do Escanteio. o gol olímpico. E aí acho que tem Mas dois ou 4 jogos. Se for mais que isso, enfim. Ah, mano, acho que o Neymar, eu não, tipo, acho que ele fez uns 16 jogos por aí, quase 20, mano. Será que ele fez tudo isso? Ah, eu acho que quase. Ah, porque ele jogou muito jogo no Paulistão ali. Com É. o time, né?
Contra time. Mas assim, cara, Pareceu o defensor dos timinhos aí agora. É assim, vamos pensar como torcedor. Vamos pensar como torcedor do Santos. O Neymar é uma peça, é uma barra de ouro que você não pode gastar, tá ligado? Você não pode gastar ela porque senão ela vai... É os últimos 20 reais da carteira, tipo, vai ficar lá pra sempre. Ou a barra de ouro vai derreter, ou enfim... Até você perder, né? Cara, então, o que o torcedor do Santos espera do Neymar? Aí eu vou puxar agora, o que o Neymar espera do Santos, né? Eu acho que é isso que a gente... O que a seleção brasileira espera do Neymar? Pô, o Neymar vai chegar em 2026, vai deitar. O Neymar... Mano, não vai, esquece isso. Você esquece, viu o mano. Neymar? Nós tá lascado, dele, estamos acabou. lascados. Eu não sei se vocês viram o bagulho do Neymar que falaram que a CBF, ela meio que pediu o conselho do Neymar pra escolher um técnico, tá ligado? Porque, pô... Pedro Caixinha. Eles não querem contratar, tipo, eu também não sou a favor do Jorge Jesus, eu sou mais o Ancelotti, Lógico. tá ligado? Por ser um treinador mais Inclusive, experiente e Ancelotti, tal. mais uma vez, vem pro Brasil. Eu não sei se eu sou defensor do Mano, Ancelotti. eu sou muito mais Ancelotti, mano. Tipo assim, mesmo que ele tenha num momento ruim, e nesse ano, não existe tá ligado? momento ruim pro Ancelotti, mas tipo assim... Não, tem, esse ano. Não, mas você... Esse ano é muito culpa dele, difícil mano. fase, Fase, gente. Passa. O Todo Abel também no time, começo. meu, Mano, mas eu Barcelona vou falar pra mim, também, esses cara. caras consagrados, pra mim, é impressionante o cara, tipo, aceita. Tudo bem, estamos falando da seleção brasileira, a seleção. Mas, tipo assim, mano, o cara já é consagrado, o cara. Tipo assim, ele precisa dessa dor de cabeça. Lembrando que o que a gente tá falando aqui é especulação. Já tem uma especulação que vão marcar uma reunião com ele, vai ter um almoço. Mas pra mim, eu acho o Jorge Jesus Mas eu vi que tem mais já tá, cara de tipo, seleção. Mas, cara, fechado o acordo Ancelotti. verbal já, tá ligado? Já tá falando acordo já. verbal, mas O enfim, Fabrício acordo Romano já verbal soltou. não quer dizer nada Sim, também no sim. mundo de hoje que quem manda é negócio. Só Mas, do tipo assim, Tite, né? a gente tá numa situação, já que a gente falou do Corinthians também, a gente tá numa situação hoje que os nossos clubes brasileiros, clubes grandes, e até a própria seleção brasileira se humilha pra ter técnico. Isso é loucura, cara. Pra mim tinha que ter fila, tipo, você queria ser técnico da seleção brasileira. Hoje não existe isso. Hoje a gente Eu acho que é muito difícil hoje a gente você tá, ter tá quase que vergonha. implorando, a gente tá quase que implorando Ancelotti, pelo amor de Deus, Mas eu vem vou te pra falar, seleção brasileira. vai ser culpa da A gente gente, tá eu vou de te falar, joelhos, tá ligado? Mas isso tá sendo mais comum em todas as seleções do que só no Brasil. É claro que o Brasil tem uma dependência extrema por um grande treinador. Então, tipo assim, ele tá se humilhando mesmo. Sim, então. Só que se você reparar, os grandes treinadores não querem mais treinar a seleção, sabe? Tipo assim, perdeu-se... O Guardiola já falou que não vinha. Então, mas Não vem. qualquer seleção, tô falando, perdeu-se aquela vontade de ganhar uma Copa do Mundo por seleção, sabe? Quando você é técnico. Antigamente era muito mais fácil, né? Falando antigamente como se eu fosse velho pra caramba, tivesse visto isso tudo. Não, mas tipo assim, pelo que falam, né? Tipo assim, era muito mais fácil você ter um técnico que se destacasse na sua liga nacional, falasse, agora eu quero treinar a minha seleção, quero ser campeão pelo meu país. Sem pensar em extra, essas coisas. Mas é muito mais difícil. Você vê o Ancelotti, o Simeone, o Klopp, todos esses grandes treinadores, ninguém quer mais saber de seleção. Os caras preferem treinar um clube da Arábia, treinar um clube lá da MLS do que ir Porque pra uma seleção. vai ter menos dor de Sim. cabeça, vai ter mais dinheiro no bolso, entendeu? Filho. E a gente aqui tem bons nomes no Brasil. A gente tem o Rogério Ceni, tem o próprio Felipe Luiz, É que o Felipe tem o Luiz é muito Renato. novo, tá ligado? Mas assim, Não, o Felipe Tem que Luiz, dar uma ele segurada tem cara nele. pra ser um baita técnico. sabe, mas, tem o tipo, a gente Renato tem que segurar Gaúcho. ele. Três anos de então, Flamengo, ele vai... Eu só vai Então, segurar assim, ele um pouquinho, deixa ele dar um trabalho lá no Flamengo Tem- pra depois tem ser bons Tem chamado. mais título, É. tem uma bagagem maior também. É. mas Eu acho que ele não tem que ir direto pra seleção, sabia? Então, Felipe pô, Luiz? Eu acho que ele não tem que fazer a transição de Flamengo. Por exemplo, vamos Não, supor... acho que tem que sair do Flamengo. Não, Brasil. agora vamos fazer uma suposição. Ele ganha Brasileirão, ganha Libertadores, ganha Copa do Brasil. Supondo o tríplice coroa pro Flamengo esse ano. Aí, no ano que vem, pá, a seleção chega lá e fala, ó, aqui ó, a chave é sua, mandem tudo aí. Só que aí chega lá, ele vai convocar um empresário e fala, não, esse aí não. Coloca aquele ali, ó. o que pega é a grande Entendeu? política. E aí lá. você queima um treinador. Queima mesmo. Eu acho Você que queima queimaria mesmo. muito o Felipe Já viu Luiz aquele que negócio do Muricy lá, do treinador de São Paulo antigamente, esse técnico, e tipo assim, ele foi convocado, ele era tipo mais especulado pra treinar a seleção no lugar do Tite. Só que aí ele não foi por quê? Por conta desse negócio de empresário, tá ligado? Tipo, cara. Mas eu acho que ele Sabe tinha um disso aí. acordo verbal com o Fluminense. Ele tinha dado a palavra também que ia treinar um clube Não, do também, mas eu Brasil. acho que o que pesou mais pra ele não ir pra seleção, porque, pô, me desculpa, você prefere ir pra seleção ou pro Fluminense? Normalmente, tá ligado? Pensa na mente de um treinador Tá. que já é muito experiente, tá ligado? Tem uma bagagem imensa pelo São Paulo, um dos maiores clubes Não, do o Muricy Brasil. é gigante. Aí você chega na sua mesa e você tem aqui, seleção brasileira de 2016, tá ligado? Uma seleção que era boa, aquela seleção de 2016, tá ligado? Ainda era uma seleção ok.
ou você vai treinar um Fluminense que era, tipo, era uma aposta. Um treinador assim, que você espera ir à seleção. Com experiência, seleção, sem dúvidas. Tá ligado? Pra mim é um fim de carreira muito melhor. Fim de carreira a gente fala assim, né? Mas, tipo... Fim de carreira literal, porque tanto fim de carreira bom quanto pra ruim, então, né? tipo assim, é um desfecho pra carreira maravilhoso treinar a seleção. Agora você pegar a seleção, quando você tá numa crescente, pra mim não faz o menor sentido. Por exemplo, você pegar o Felipe Luiz, voltando de novo. Ele saindo do Flamengo, indo pra seleção. Aí ele vai lá, dá tudo errado na seleção, por causa do empresário, não pode convocar quem ele quer. Dá tudo errado, ele sai. Ele vai ter que voltar pro Brasil. Ele não vai conseguir, por exemplo, ir lá ter a chance de treinar um Barcelona, treinar uma Inter. Vai ter que voltar pro Brasil e pode ser que dê errado, porque acontece. Muitas vezes, por exemplo, é muito mais uma conversa de vestiário, daquela confiança de jogadores. É tipo assim, a gente fala, ele tá dando muito certo no Flamengo. Por quê? Porque ele também já conhecia o Flamengo de trás pra frente. Ele jogou no Flamengo há pouco tempo, então... A convivência deles com os jogadores é muito boa. Isso é loucura. Então, o entrosamento... Tipo assim, os jogadores gostam de jogar por ele. É diferente, por exemplo, se ele fosse treinar um Vasco quando ele voltasse, entendeu? O cara ia olhar o Felipe Luiz. O que eu vou falar pro Felipe Luiz, mano? Sabe, o que ele tem pra mim? Não, Mas- só uma pergunta Tá. aqui, ó. Raul, aqui, pô, agora é polêmica, meu. Uma pergunta aí. Pra vocês, o técnico da seleção, aquela coisa, tem que ser brasileiro ou estrangeiro? Tá tudo bem? Eu gosto da ideia do técnico brasileiro, mas não tem técnico brasileiro, tem que ser o Jorge Jesus, que é o mais próximo. Cara, pra mim tanto faz, tá ligado? Mas, tipo, só que no Brasil eu não vejo um cara que, tá ligado? Nível seleção. Tem o Roger Machado, só que o Roger Machado tá, tipo, um trabalho bom há muito tempo. mas ao eu acho que o Inter. Roger Machado Só que ele é não é meio nível xoxo. seleção. Eu não acho ele xoxo, ele é um bom treinador. Ele é bom treinador, só que Só que ele não é também... nível seleção. Eu acho que é isso, ele é bom treinador, eu não acho que ele seja aquele bom... Eu acho Aí o que- Felipe Luiz é muito novo. Então, Aí, eu acho que, eu- tipo assim, o caso do Felipe Luiz são técnicos que não querem se queimar, porque são novos. Tem o Rogério Ceni também, que... Pra mim, o Enfim, Rogério Ceni Todo cara que tá indo pra ainda seleção não tá se encantou queimando. como técnico. Tá se queimando. A gente pode falar do próprio Diniz. Cara, se queimou, depois o cara Foi. parou, ele deu um tempo, ele foi treinou o time Sei lá o que adversário. aconteceu com o Ele Fernando Diniz, ele tá, sem clube. mas ele tá cotado pra ir pro Santos, tá? Já tem conversas. Não, todos o Diniz os- tem ótima relação com o Neymar tem ótima relação com o Diniz. Todos os técnicos do Brasil estão cotados, É, que estão sendo voltado cotados. tanto. Mas muito o Diniz é a especulação mais forte No por final vai conta, voltar o Carille. por conta do Neymar. Pô, Mas eu põe acho o muito difícil. Neymar aí de técnico, meu. Pelo menos aí. Puxando agora pro São Paulo, pra gente falar do São Paulo também. O São Paulo empatou contra o Ceará, lá no Castelão. Gol do ex-atacante do Corinthians, né? Pedro Henrique. Tá por empréstimo, enfim. E gol de Rian Francisco, a jovem promessa do São Paulo aí, né? Brilhou na copinha, né? Brilhou na copinha, o cara... os torcedores de São Paulo pedem ele. Enfim, um empate. Assistência do Ferreirinha. Assistência do Ferreirinha. Netinho. Mas a grande Rolar tanguinho. grande informação que eu quero passar pra vocês é polêmica. O Brasil é Polêmica. polêmica. Cara, dívida quase bilionária do São Paulo, É mesmo? tá? É informação da TNT Sports, tá bom? Já O ele São- chega no nosso nível, o relaxa. São Paulo Tem uns apresentou 1 bilhão a mais ainda. o São Paulo apresentou o balanço financeiro de 2024 e revelou uma dívida total de quase, assim, não sei vocês, pra mim eu acho quase nada, tipo, 1 bilhão. O que é 1 bilhão, gente? É, o Corinthians tá de boa. É nada, hein? nada, Difícil tranquilo. alguém bater É de que frente. não, a gente já tá acostumado, né? O bilhão, Renan, bilhão o é Renan, verdade. o Renan é aquela família que faz o feijão com arroz, que na semana não vai comer carne, porque não dá, então vai comer ovo, então no final de semana pode fazer um churrasco. Saladinha. O Palmeiras é esse tipo, não. O Corinthians não. O Corinthians é aquele cara que não tem um centavo no bolso. Tá Aí, tudo, vamos lá. tudo no crédito. E o São Paulo também. São Paulo parcelou e não se importou com juros. 1 bilhão de dívida. E isso vem aí de péssimas negociações e contratações como Dani Alves, Nossa, Rames sim. Rodrigues. Pelo amor de Não Deus. só isso, com certeza, que essas dívidas não são só de péssimas contratações, mas sim envolve Deve isso ter aí também. empresários também aí envolvidos. Eu acho... Não, tem um negócio lá também que os caras têm que tá né, devendo meu? aí do Daniel O Alves. que vocês acham disso aí, de São Paulo? mas absurdo. é que a dívida dele tinha sido Loucura, cara. extinta por causa das contas dele tinham sido bloqueadas por causa do processo. Aí ele foi absolvido, aí agora a dívida voltou porque eles têm que voltou, pagar porque as tem que contas pagar. abriram. Então por- tem que pagar muito aí, né? Vixe. Mas, tipo assim, eu acho que Acho que isso são só é 3 muito... meses de salário que não ficou pago. Eu acho que Inclusive, isso é os jogadores de muito São gestão, Paulo né? teve uma entrevista recente aí que o Lucas, acho, falou que tá jogando sem receber, Sem né? receber. Cara, mas eu posso falar. Mas sem tipo, receber também, Pra né? mim, dessas últimas Os caras não vão passar grandes fome. de São Paulo, Dani, Os caras o recebendo próprio milhões, Rami os também. caras falam que Cara, o pra mim, futebol acho de que maior problema. o Lucas foi a melhor, que mais deu certo, que voltou, né, que mais encaixou.
entrosou com o time ali, Tá. né? Porque nenhum dos caras agora também contrataram, mas cadê? Tipo, Ferreirinha tá comendo a bola agora. Tem que torcer pro Ferreirinha não fazer os 10 gols, senão o Neto vai entrar de sunguinha Vai faltar aí. pouco também, não é? Quanto gol falta pra ele? Ah, Acho que não ele tem sei. 2? Não agora. sei. Acho que não, 5, 4, enfim. Ah, Tem que dar uma olhadinha depois. Então vamos lá, já dando sequência no programa. Eu quero falar também, gente, do caso do Paê, tá? Isso aqui é informação da CNN Sports. Loucura. Tem algumas palavras que você não pode falar, mas em depoimento à delegacia do atendimento à mulher, né, no Rio de Janeiro, o jogador do Vasco, Dimitri Payet, negou ter agredido a menina que ele está... Eu não sei nem se é legal falar de tudo que aconteceu. É uma Advogada notícia com quem manteve um relacionamento amoroso até o início deste ano. Em entrevista à CNN, a menina afirmou que manteve uma relação extraconjugal com o atleta entre agosto de 2024, vai virar caso de família isso aqui, e março, e 2024 e março desse ano. O jogador confirmou o caso com a amante, ok? Afirmou que jamais agrediu... quase falei? Jamais agrediu a menina e revelou que a relação deles era baseada em práticas... Polêmica. né? Bota o pi aí. Payet disse em depoimento que pedia para que ele fizesse, Sim, né? sim. O número 1. Algumas coisas ali. Né? Tal. Meio diferente, né, Nela, meu? nela, durante os atos, né? De. Agora tem uma pergunta pra De você. carinho, só um De minuto, amor, pra né? mim Amor, concluir. né? De acordo com as informações da jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópolis, Payet contou ainda que em janeiro deste ano recebeu da advogada um vídeo em que ela bebia a própria número 1 e colocava a cabeça dentro do vaso sanitário. Eu não posso fazer esse programa e não falar sobre isso, tá? Pra mim, eu vou dar minha opinião. Isso é loucura absurda. Loucura. Absurda. Imagina você trocar a mãe dos seus filhos, tá ligado? Por uma... Enfim. Cara, E você vai, tem esse Deus, negócio chega, nojento, mano. Isso é porqueira, velho. Desculpa, isso é porqueira, velho. Isso é nojento. Na Isso moral, já chega a ser nojento, cara. Não, muda Meu de Deus. notícia, vai, corta. Meu corta, Deus. continua. A gente não pode deixar de Tá falar. bom, Esse é o clima, me corta. fechou. Nossa, corta. A única coisa que eu tenho pra falar pra você é que, ó, às vezes você tá olhando aquela pessoa, ela é bonita, ela tem um Calma ótimo... lá, amigão. Você ela tem um ótimo cargo, não sei o quê, mas, ó, nunca julgue o livro pela capa, porque ele pode te impressionar. No Imagina sentido, uma advogada no enfiando a sentido cara bom e ruim. Cara, imagina um cara que tem o Payet como ídolo, tá ligado? Tipo, o cara lê um bagulho desse. Vai ficar... Não, imagina a advogada chegando no tribunal na segunda-feira e o cara que tá defendendo o bandido fala, não, mas ela enfia a cara na privada. Não. Não é o que ela tem pra falar na frente do juiz aqui. Ela manda vídeo pra jogador com a cara na imagina privada, as suas bebendo... relações com as outras pessoas, trabalho, enfim, meu Deus. Tá, vamos rapidão. Palpites para Corinthians e Novo Horizontino quarta-feira. 3-0 Corinthians. Vai ser em casa ou é no Grêmio? Novo Horizonte, Novo Horizonte. Esquece, 1-0 Corinthians. Vai ser 1x0 também, Corinthians. 2x1 Corinthians contra Novo Horizontino lá em Novo Horizonte. 2x1. Um gol de Romero e um de Memphis Depay. Para Acho que ser o gol vai ser do ridículo. Romero. Acho que vai ser do Carrillo. O Dorival já vai estar no Aí. banco ali? Palpite. Corinthians, então, o Dorival já tá por Ah, aí. eu não sei, acho que não Ah, dá pra- vai, 2x1. 2x1. Eu vou contigo, 2x1. Tá. E palpite também pro jogo de sábado, Corinthians Internacional. Na Neoquímica Arena. Na Neoquímica? Tá, 2-1 Corinthians. Na verdade, 2-2. Vai empatar. 2x2. Esse bagulho do Você vai falar Corinthians... algum diferente ou Não, você vai- porque, tipo assim, eu vou falar por conta dos retrospectos que os caras têm com nós. Porque o Corinthians e o Inter só empate 2x2. Se você for pegar, é só 2x2. Então eu vou colocar 3-2 pra ser diferente. 2x2, gols do Memphis Depay. Aí o Corinthians vai começar ganhando, mano. O Corinthians vai começar 2x0 e o Inter vai empatar. Vai ser isso, mano. Eu também. 2 gols do Iralberto e um do Romero. Tá, eu também não tô muito confiante pra esse jogo, então Corinthians Internacional 2x2, acho que vai ser um jogo brigado, o Corinthians vai lutar até o final, enfim, acho que vai ser isso. 2x1 Inter. 2x1? Tá, 2x1, tá bom, palpite diferente, né? É bom. Vamos lá, então vamos puxar da Champions League, aí a gente já fala da perca do Real Madrid pro Barcelona, e a gente já fala da Kings League pra encerrar, tá? Então, Champions League, Arsenal e PSG, palpites. Cara, vai ser um jogo muito bom. O PSG vem fazendo uma campanha extraordinária. Melhorou muito. Acho que nos últimos 5 anos, tirando aquela Champions do Neymar lá, Neymar, teve todo aquele negócio, mas era mais pro seu Neymar do que o Paris. Eu acho que nos últimos 5 anos foi a melhor Champions do Paris disparada, assim. Chegou a final, né? Acho. Palpite, então. palpite, eu quero palpite.
Calma, tô pensando, tô raciocinando. Tá. Vai ser 3x1 Arsenal. 3x1 Arsenal. Boa. Acho que vai ser 1x0 Arsenal. 1x0. Eu vou de 3x2 Paris Saint-Germain. Ah, é nada. Que pô. isso? Você acha que o Paris ganha do Arsenal? O jogo é aonde? Ah, eu não sei onde Vai é ser o... dentro da casa do Arsenal, eu acho. O primeiro jogo. Ah, eu Primeiro vou... no Arsenal. Meu, os caras estão voando. Dembélé, que vara de Não, Não, tá, mas tipo, o Enfim, Arsenal... É que o tá Você Arsenal... viu o Arsenal? Não é possível que Não, a gente tá falando do mesmo Mas time. enfim, vamos lá. Arsenal e Paris Saint-Germain? Vai dar Arsenal, cara. Acho que Vai. vou dar uns 3x1, 3x2 aí. Aqui é Gunner, Eu acho Tá. que vai ser 3x1. E Pra mim qua- o Arsenal é campeão, cara. Tá. Beleza. Eu Então o acho cara que já não. cravou o Arsenal. Eu beleza. acho que o Arsenal perde se pegar o Barcelona na final, perde pro Será? Eu acho Barcelona. que qualquer time que pegar o Barcelona na final perde. Você acha que o A Barcelona é final vai campeão? ser Ó. Barça e... E já que a gente tá falando do Barcelona, palpite também pra Barcelona e Internacional. 4x0 Barcelona. 3x0 Barcelona. Cara, 3x1. Rafinha. 3x1 Barcelona. Rafinha, Lamine e Fermin Lopes tá muito bem também. Não, mas ida e volta ao primeiro jogo. Não, primeiro Ida. jogo. 4x0. Na Espanha, hein? 3x1. Pra mim, Na 3x1. Espanha ainda? Ixi. É. Cara, eu vou de Barça, mas aí eu daria acho que uns 3x1, 4x1, 4x2, por aí. O Barcelona tá fazendo muito gol, né, mano? Eu acho que o caras tão Barcelona bem, passa todo mundo. nessa final e eu acho que Não, também... Barcelona passa fácil. Acho que é o pô. Barcelona e o PSG vai passar. Porque PSG? PSG eu acho que passa. Eu Você acho acha que ele vira o jogo no... Cara, eu acho que Já Arsenal falei. e Paris Saint-Germain vai ser um jogo pegado, mas assim, cara, Paris Saint-Germain tá muito bem. Os caras estão com Olha, na muita minha vontade cabeça, de jogar. é que, Pô, tipo tiraram o assim... Liverpool, pô. É que a gente fala, tudo é que bem, o não, Arsenal, pênalti, mas- se a gente pegar o padrão que o Arsenal fez de ganhar em casa contra o Real Madrid, ele ganhou em casa e foi lá pro Santiago Bernabéu. Ganhar no Santiago Bernabéu também, tipo, é um nível muito alto, sabe? Tipo assim, eles estão com um padrão de jogo muito bem estruturado. Você assiste ele jogando na Premier League, eles sabem o que eles estão fazendo. Não, sim, o time do Arsenal é muito bom, só que, mano... Ele é bem organizado. Ele é muito sim, organizado. mas eu acho também o time do Real Madrid, comparado às últimas temporadas, não é um time muito bom. Não. Tá ligado? Não, Mas é um Isso é um time que ele demérito do conseguiria. próprio Real Madrid Mas é um também. time que ele conseguiria, por exemplo, no Santiago Bernabéu, jogar aquela fala, ó, eu sou Real Madrid, entendeu? Eu vou jogar a pressão pra você, eu vou começar a chutar a bola no seu gol, você se defende aí com o seu resultado. Mas Ah, não mas foi isso que o- aconteceu. O Arsenal jogou bola, O técnico entendeu? do Arsenal, o Arteta, tá fazendo isso. Então, 5 minutos pra encerrar. Cara, vamos falar da Kings League rapidão. Volta do Kelvin, perca da Fúria, teve treta da Ludmilla com o estagiário. O estagiário. Desimpedidos tomou warning também por causa de comentários não legais. Pejorativos. Cara, tem muita coisa, Tem velho. muita coisa. Tipo, esse negócio da Ludmilla com do estagiário é que, tipo assim, ela tava meio que tava ouvindo um cara falando, tá ligado? Que o cara tava explicando. Aí ela perguntou por que esse goleiro nosso tá sendo titular e o outro não. Aí ele foi lá, o maluco lá virou no ouvido dela e falou assim, com o microfone ligado. É que o outro é muito pior. Aí depois ele percebeu, aí ele tirou, tá ligado? Aí o estagiário e o capita tava ouvindo, né? Aí, puta, ele fizeram assim a cara e falou, meu Deus do céu. Aí, mano, começou uma parte de coisa, o chat do Alan tava assim, Free Alan, tá ligado? Porque, tipo, tá uma bagunça aquele time. Sim. Uma bagunça absurda. A Kings League, a última rodada foi bem bagunçada. Sim. Eu quero a opinião de vocês sobre a importância da volta do Kelvin. Pra G3X? pra G3X. O cara, ele é bizarro. Foi um 9x1 contra o Den dele. Foi o Den dele, né? É, foi o Den E o dele. Kelvin fez quantos gols? Foi 2, só que foi. Acho que foi 2 ou 3. Acho que foi 2, só que um valeu vezes Os dois valeram 2. Dois. Foi 9x1. Nossa. Mano, Tá voando, eu acho tá ele muito voando. forte. E agora eu acho que a G3X passou a Fúria, né? Ou empatou. Porque a G3X ganhou o confronto direto, então tá empatado. A G3 ganhou da Fúria. A Fúria ganhou o confronto Então, direto. Aí tá então, empatado. tá na frente. Porque a Vai, Fúria perdeu de 1x0 pro Qualquer Desimpedidos. coisa assim, os dois estão no playoffs, tá ligado? É. Então não importa. E o Desimpedidos ganhou da Fúria e mesmo assim foi penalizado por causa dos comentários que, mano, Pejorativos. pra mim não faz o menor sentido o Desimpedidos ganhando e os caras foram lá atacar a Cabacice, Fúria. zoada. Falaram uns negócios muito zoados mesmo lá nas lives. Isso eu não vi, isso aí. E aí acabaram tomando. Inclusive até o Yuri, né? O Yuri 22, ele abriu a live lá falando seríssimo, que é novidade, né? Mas ele falou sério lá, falou, gente, vocês têm que parar com essas coisas, que os impedidos tomou warning e tudo mais. Sim. É chato, né, cara, ficar falando isso, mas infelizmente quando você traz um futebol assim pra um público mais jovem, né? Que tem. O acesso O cara à quer internet é muito engajamento, rápido. né? O cara quer Então, engajamento, quer... o pessoal da internet não tem limite, né? Sim. Não mesmo.
Aí os caras comentam qualquer coisa ali, tá ligado? Não liga se vai ser alguma coisa ruim vai acontecer, tá ligado? Então, tipo, os caras tão nem aí, mano. Então, tem uma fotinha ali que não é dele, não tem o nome dele, aí os caras comentam qualquer coisa ali, não importando o que A aconteça. foto de anime tá com user 9693842. Luizinho. É. Bom, agradecer a todos pela audiência. Esse foi mais um programa do Amo Esporte. Agradecer a presença do Renan Mescauskas aqui, E do do Kaique Kaique. Doroteu, Obrigado. do meu parceiro Guilherme Almeida. Então a gente já tá encerrando, falamos sobre muitas coisas. Espero que renda um vídeo legal pra vocês. A edição aí do Kaique top, tá? Os cortes tops também. E é só agradecer a audiência. Fiquem conosco e até logo. Vamos aplaudir esse time aqui do Amo Esporte, bater palma aí, que os caras arrebentam. Obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. E é isso, eu vejo vocês na próxima Obrigado, bancada. senhor. Tamo Falou, junto. tamo junto. Falou.